mentiroso. A verdade é essa, mentiroso, e colocou até a família no meio. Vai esperar o quê de um cidadão como esse aí? O VP, de um profissional como esse. Eu não posso falar cidadão, tem que falar do profissional, que é um Pinóquio. É isso. Tava lá, o mais gostoso foi a coletiva. A coletiva é da hora. Acho que a coletiva... Olha, eu vou ser bem sincero, olha a vergonha que o Vitor Pereira tá passando, né? E a vergonha que o Flamengo passou. Lamentavelmente, esse modelo é muito cômodo, muito confortável para os entrevistados, porque é uma atitude ridícula. O Flamengo ele vem se tornando, ao longo dos anos, num clube mesquinho, antipático por esse tipo de atitude. O Duílio, o Ronaldo tem essa informação certamente. Gente, o Vitor Pereira, ele não fica nem vermelho com essa cara de pau dele na entrevista coletiva de ontem. Se o Vitor Pereira e o Duílio, que assiste o programa, ele pode até entrar ao vivo aqui e me desmentir. O Vitor Pereira nunca falou pro Duílio isso que ele falou na coletiva. Fica, parece que bem claro, Chico, é que ele não tinha noção de que talvez esse convite do Flamengo fosse acontecer, porque era só ter conduzido de uma maneira diferente. Eu bato nessa tecla, porque quando você fala em problema de família, que é intransponível, que chegou o momento, você imagina que ele não vai trabalhar, não no Corinthians, mas em nenhum clube, porque a situação é gravíssima. Aí, de repente, vem essa proposta do Flamengo, e o Vitor Pereira aceita, porque... Claro que o Flamengo é atrativo, é o time com o melhor elenco do Brasil, é a principal torcida do país, tem uma estrutura excepcional, centro de treinamento, hoje tem um caixa melhor do que a maioria das equipes aqui no nosso futebol, mas eu imagino... O senso jornalístico, que o que é o senso jornalístico? É o que é relevante para o público. E o que é relevante para o público? Olha, se não é questionar o Vitor Pereira, que foi chamado de traidor e mau caráter pelo presidente do clube onde ele estava trabalhando, se isso não é jornalístico, se isso não é relevante, bom, aí a gente volta para a faculdade. Eu entendo o torcedor não querer isso. Não, ele tem que falar do Flamengo, já foi. Ser o Dorival agora. Obrigado, Dorival. Valeu. Agora, dia 2 de janeiro. É vergonha, né? Flamengo, nós somos Flamengo. O Rogério Ceni foi demitido na madrugada, hein? O Ceni tinha um jogo contra a Chapecoense, que na teoria era fácil, pela situação da Chape no campeonato, e foi demitido. O Flamengo merece treinador. Na linha que tá o Flamengo, na linha que tá o Márcio... Como é que é o nome dele? Marcos Braz. Eu acho que colocar... Na linha que tá esse cara fazendo... Não, pra mim, colocar no Flamengo, assim como se o Flamengo fosse um vilão da história, tá errado. Tá errado. Flamengo... Por quê? Porque tá errado, porque o Rogério Ceni também com Fortaleza, que é meu ídolo, meu grande ídolo no futebol, ele saiu do Fortaleza para ir pro Flamengo no meio de uma situação também, que a torcida do Fortaleza ficou chateada. O futebol é ingrato, o futebol é assim, o futebol... Mas o Flamengo é o menos culpado dessa história toda, para deixar bem claro. O Flamengo tá no direito dele, não precisa continuar... Gente, o problema é o seguinte, Rê, você foi muito bem quando você fala na questão do direcionamento. O Dorival Júnior, ele tem um contrato, se o Flamengo quiser mandar o Dorival Júnior, ele vai embora. Claro. Manda embora, paga a multa rescisória e tchau, Yari. Assim como o Rogério Ceni... A condição é deixar ele esperando enquanto... Né? O problema é que o Flamengo não sabe conduzir. O Flamengo não tem, infelizmente, bom senso através dos péssimos dirigentes. Esse é o tema. Não tem nenhum problema. O Vitor Pereira também tá no direito dele também de sair do Corinthians, hoje não renovar e ir pro Flamengo. O problema é a maneira que vendeu. O problema é ter feito juras de amor e no dia seguinte, então é que pintou um cara mais rico aqui. O Corinthians abraçou o Vitor Pereira e foi contra os ídolos do clube dentro de campo. Gente, tá acima dos times. Isso, o que vocês não estão percebendo que tá acima, isso aí tá acima do Flamengo, acima do Corinthians. É um profissional, que eu só falo do profissional, eu não conheço o Vitor Pereira. Não conheço o Vitor Pereira, sou amigo dele, não conheço ele. Mas nós estamos vendo um profissional que veio de uma forma que cabe bem no Flamengo, por quê? Porque o Flamengo tem um retrospecto que ele faz isso mesmo. Ele corta o pescoço do Mito, ele corta o pescoço do Renato Gaúcho, eles cortam e acabou. Eles agem dessa forma. Agora, esse profissional que veio e chegou ali, ele saiu como mentiroso. A verdade é essa, mentiroso, e colocou até a família no meio. Vai esperar o quê de um cidadão como esse aí? O VP, de um profissional como esse. Eu não posso falar cidadão, tem que falar do profissional. Que é um Pinóquio. É isso. Ele arrebentou as duas maiores torcidas, os dois maiores times do Brasil, passando vergonha por causa de um mentiroso profissional. O Chico... O Vitor Pereira apresentou também, né, Walter? Ele se apresentou. Tava lá, o mais gostoso foi a coletiva. A coletiva é da hora. Acho que é a coletiva mais esperada nos últimos tempos. Mas não pode, que democracia. Todo mundo cobra democracia, expressão de liberdade, não sei o quê. Assim, de realidade, não tem mentira nenhuma que o Flamengo no primeiro semestre tem 4 títulos a ser disputado, né? Ele tem o Campeonato Carioca, ele tem a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, né? E o próprio Mundial de Clubes, que está aí há menos de um mês, mais ou menos, né? Quer dizer, oportunidade de trabalho, falou que cumpriu com suas obrigações no Corinthians, é verdade, tinha o contrato.
ele cumpriu tranquilamente seu contrato, se apresentou no Flamengo, já não tendo vínculo nenhum com o Corinthians. Mas todo mundo queria saber em relação a... Ficou essa piada agora, a sogra, não sei o quê, que ele já jogou, defendendo o Corinthians, Campeonato Nacional, Copa do Brasil, onde ele foi junto com o Corinthians a uma final. Deixa o Vitor Pereira seguir o trabalho dele. Eu também... Eu juro por Deus, eu não sei por que a torcida do Corinthians e dirigente, tudo nessa preocupação. O Vitor Pereira... O número do Vitor Pereira foi horrível no Corinthians, gente. Sabe por que chegou à final da Copa do Brasil? Olha o que o Corinthians pegou na Copa do Brasil para chegar na final. Menos do que o Silvinho. O Vitor Pereira fez menos do que o Silvinho. E a torcida queria matar o Silvinho, que começou a carreira dentro do Corinthians, menino do terrão, campeão brasileiro. Tive a oportunidade de jogar com o Silvinho na seleção e no Corinthians. A torcida odiava o Silvinho, o Vitor Pereira com números inferiores a Silvinho. Se fosse qualquer treinador brasileiro que tivesse os números do Vitor Pereira no Corinthians, seria demitido. Então, é verdade, modo. Seria, professor Vanderlei. Bom, mais contestado, né? Vamos. Vai com Deus, trabalha no Flamengo. Já vou querer saber a opinião do Vanderlei Nogueira, do Mauro Betting, do Bruno Prado, mas vamos conferir aqui a declaração do Vitor Pereira, a versão dele sobre essa história toda envolvendo a saída do Corinthians e também o acerto com o Flamengo. Vamos lá. Vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu conheço a verdade. Só eu conheço mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano, sensivelmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil. Um ano, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não. E por isso assinámos um ano de contrato. Não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, é uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser dentro do clube. Eu fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente à minha família. E aqui estou com alegria, pronto a agarrar este projeto que, do ponto de vista profissional, é um projeto que me alicia, porque eu gosto de competir para ganhar competições, e eu vim para o Brasil para somar títulos e quase que somava. O ano passado quase que somávamos. Mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional. Certo?
Portanto, não sei onde é que está a mentira, não sei onde é que fui mau caráter, não sei, porque eu nunca na minha vida me acusaram de não ter caráter, nunca na minha vida me chamaram mentiroso. Portanto, isto é a verdade. Quem disser o contrário está a mentir. Um cara que passou outro dia até numa entrevista com um colega de vocês, o Marco Belo, chamou de mal educado por uma pergunta que fez. Agora o cara que, eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. Corinthians é muito maior que todos nós, e o Corinthians segue sua vida como sempre seguiu. Então acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda.